Eu já peguei um monte de paciente com síndrome pós-Covid, com pouca memória, com dor, que está tomando um catatal de antioxidante e não está melhorando. Por quê? Tá? Eu sempre falo que nós somos, na verdade, o somatório daquilo que acontece com o nosso corpo no nosso dia, certo? Aquilo que nos dá elétrons ajuda o nosso organismo. Aquilo que nos rouba elétrons prejudica o nosso organismo. Então, no final do dia, nós somos um balanço daquilo que deu elétron e daquilo que tirou elétron. Tá? Claro que aquilo que dá elétrons deveria vencer aquilo que tira elétrons, para a gente se sentir melhor no final do dia. E isso um dia após outro, um dia após outro, um dia após outro, o corpo vai diminuindo a quantidade de radicais livres, o seu pH vai ficando mais alcalino, você vai recuperando a sua voltagem e nós vamos começar a melhorar a parte elétrica do corpo. O corpo começa a melhorar. Mas por quê? Por que eu tomando, por exemplo, vitamina C ou glutationa especificamente, numa concentração maior, eu não tenho um reflexo, às vezes, direto, positivo na questão do Covid? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Gente, olha o tamanho dos antioxidantes. Estão vendo aí? Certo? Aí, ó, a gente está representando o tamanho molecular dos antioxidantes, certo? Olha o tamanho da vitamina C comparado com a quercetina, que é essa aí mais embaixo, que está aí, ó, catequin. Isso é quercetina. Vocês já viram muitos médicos falando para a gente usar quercetina quando tem Covid, por conta do seu efeito antioxidante. Mas olha aqui, ó, vitamina E, olha a glutationa lá em cima, peso molecular de 309. Então, se você for pensar no tamanho molecular daquele antioxidante que você está utilizando, você tem que pensar o seguinte: será que tá fácil para ele entrar dentro da mitocôndria? Passar a membrana celular, passar a membrana da mitocôndria e entrar dentro dela para fazer um efeito de antioxidação? Ele não entra. Ele não entra. Certo? A coenzima Q10, ela tem uma ação, ela entra na mitocôndria com um processo ativo. Porém, ela não vai para dentro da mitocôndria com uma ação de antioxidar radicais livres. Ela vai para entrar no caminho da formação do ATP. Ela serve como substrato para a formação de nossa energia, certo? Então, somando tudo que ocorre no nosso organismo, de aquelas coisas que melhoram, aquelas coisas que pioram, mais o antioxidante que você toma para reverter essa questão desse cansaço, dessas dores, dessa fadiga pós-Covid, você tem que pensar no tamanho molecular do seu antioxidante, porque assim, a gente vai ter às vezes que tomar muito tempo para conseguir vencer aquilo que diariamente ocorre para a gente ter um efeito benéfico na neutralização de radicais livres. Porque se o seu antioxidante não entra diretamente na mitocôndria, ele vai ter que começar a fazer uma ação periférica para você ter um reflexo dentro da mitocôndria. Isso pode levar algum tempo, ou às vezes você pode nem alcançar, por conta daquele balanço que eu falei para vocês, que nós somos o conjunto daquilo que nos dá elétron e daquilo que nos tira elétron no nosso dia a dia, tá certo? Agora, olha do outro lado, apenas um pontinho que está ali, escrito molecular hidrogênio. É o hidrogênio molecular. Gente, olha o tamanho dele, olha o tamanho do hidrogênio molecular. Eu vou dizer para vocês, é a menor molécula do universo. O que é uma molécula? Molécula é um conjunto de átomos. Você tem um átomo separado, tá? Quando um átomo se junta com outro átomo, ele já é uma molécula. O átomo menor da nossa tabela periódica é o hidrogênio. Ele tem peso molecular próximo de 1. Então, um átomo de hidrogênio mais um átomo de hidrogênio, você vai ter uma molécula com peso molecular 2. Olha que loucura! Certo? Só o oxigênio, o átomo de oxigênio, tem peso molecular 8.
A molécula de hidrogênio, o hidrogênio molecular, é menor do que um átomo de oxigênio. Para você ter ideia, a gente não conseguiu ainda enxergar um átomo de oxigênio no microscópio eletrônico. Nós não conseguimos enxergar o hidrogênio molecular. A gente estuda as características dele, mas enxergar não, porque ele é muito pequenininho. A gente ainda não conseguiu desenvolver microscópio para isso. Certo? O hidrogênio molecular, por ser a menor molécula do universo, o hidrogênio molecular passa em todas as estruturas do nosso corpo. Todas as membranas, núcleo celular, cérebro, tal. Aí, gente, vai depender do volume de hidrogênio que você coloca dentro do seu corpo. E como é que você adquire hidrogênio? Hidrogênio molecular. Eu já vou dizer uma coisa para vocês. A microbiota intestinal, ela produz hidrogênio molecular. Ela ajuda a produzir hidrogênio molecular. Tá certo? Acaba tendo uma função importante nisso. A própria mitocôndria ali dentro produz hidrogênio molecular para ajudar um pouco a neutralizar os radicais livres provenientes do nosso metabolismo da formação do ATP. Olha que legal.